A conversão do eunuco etíope. Lendo Isaías sem compreender, ele foi alcançado por Filipe no caminho. Ao ouvir sobre Jesus, pediu o batismo, mostrando que o Evangelho é para todos os povos. Hoje, vou te contar a história de um homem que viajou milhares de quilômetros buscando a Deus. Mas foi Deus quem o alcançou no meio do deserto, provando que nenhuma distância é grande demais para o Evangelho atravessar. Uma carruagem real atravessava o deserto escaldante entre Jerusalém e Gaza. Dentro dela, um homem negro poderoso, alto funcionário do governo etíope, segurava um rolo sagrado com mãos reverentes. Ele era eunuco, o que significava que, por causa de sua condição física, a lei judaica o excluía de entrar completamente na congregação de Israel. Não importava quão sincera fosse sua busca por Deus. Ele havia viajado por semanas, atravessado desertos perigosos, gastado uma fortuna, tudo para ir a Jerusalém adorar. Havia subido ao templo, havia orado, havia procurado respostas. Mas agora, voltando para casa, ele lia as palavras do profeta Isaías e não conseguia entender. Palavras sobre um servo sofredor. Palavras sobre alguém levado como ovelha ao matadouro. Palavras que pareciam ter um significado profundo que ele não conseguia alcançar. Ele tinha a Escritura nas mãos, mas precisava de alguém para abrir seu entendimento. Ele tinha sede de Deus, mas não sabia que estava prestes a encontrar a água viva. Ele buscava a verdade, mas não sabia que a própria verdade estava enviando alguém para encontrá-lo naquela estrada deserta. Enquanto isso, em outro lugar, algo extraordinário estava acontecendo. Um homem chamado Filipe, que havia sido escolhido como um dos 7 diáconos em Jerusalém, estava em pleno avivamento em Samaria. Multidões se convertiam, milagres aconteciam, demônios eram expulsos, paralíticos andavam. Era o auge do ministério. Era o tipo de sucesso que todo pregador sonha. Mas então, bem no meio de tudo isso, veio uma ordem divina que não fazia sentido algum aos olhos humanos. O anjo do Senhor falou a Filipe: "Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta." Espere. Deixar um avivamento urbano florescente para ir a uma estrada deserta? Deixar multidões para ir a ninguém? Abandonar o sucesso visível para ir a um lugar vazio? Isso não faz sentido estratégico. Isso não é crescimento de igreja. Isso não é eficiência ministerial. Mas Filipe tinha aprendido algo crucial. Obedecer a Deus é mais importante do que fazer sentido para os homens. A Escritura simplesmente diz: "E levantou-se e foi", sem questionar, sem argumentar, sem pedir explicações. Simples assim, radical assim, transformador assim. E ali estava ele, caminhando por uma estrada deserta, provavelmente se perguntando por que Deus o tirara de um avivamento para levá-lo ao meio do nada. Mas Deus sabia o que Filipe não sabia. Deus via o que Filipe não via. Porque naquele exato momento, naquela mesma estrada deserta, estava passando uma carruagem. E dentro dela estava um homem com um coração faminto por Deus, lendo as Escrituras, buscando entendimento, pronto para receber a mensagem do Evangelho. O timing de Deus é sempre perfeito. Enquanto Filipe caminhava em obediência, o eunuco etíope passava lendo Isaías. Deus estava orquestrando um encontro divino. Ele estava conectando um pregador obediente com um coração preparado. Ele estava demonstrando que sua preocupação não é apenas com multidões, mas com indivíduos. Que ele deixará 99 para buscar uma ovelha perdida. Que nenhuma alma é insignificante demais para merecer um mensageiro enviado diretamente por Deus. E então o Espírito Santo deu uma ordem específica a Filipe: "Chega-te e ajunta-te a essa carruagem." Não era sugestão, era ordem. Deus estava dizendo: "Filipe, aquele homem naquela carruagem é a razão pela qual te trouxe aqui. Aproxima-te." Filipe correu. Não caminhou casualmente. Correu. Porque quando você recebe uma ordem clara de Deus, você age com urgência. Você não procrastina. Você não hesita. E quando se aproximou, ele ouviu o eunuco lendo em voz alta as palavras do profeta Isaías. E Filipe, guiado pelo Espírito, fez uma pergunta simples, mas profunda:
Entendes tu o que lês? Que pergunta estratégica, que abertura perfeita, porque não basta ter a Bíblia, você precisa entender a Bíblia. Não basta ler as palavras, você precisa compreender o significado. Não basta ter as Escrituras nas mãos, você precisa ter revelação no coração. Continua na parte 2, já disponível no perfil.